99.1 pelos aplicativos e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. No tênis, Jannik Sinner é bicampeão do Australian Open. Na madrugada deste domingo para a segunda, o italiano número 1 do mundo venceu o vice-líder do ranking, o alemão Alexander Zverev, por 3-0, parciais de 6-3, 7-6 e 6-3. No feminino, a norte-americana Madison Keys, número 14 do ranking da ATP, do WTA, fez história e venceu pela primeira vez a final do Aberto da Austrália. Ela derrotou a número 1 do mundo por 3-0, com parciais de 6-3, 2-6 e 7-5. E agora o destaque da Ponte Preta, que entrou em campo no fim de semana e já está se preparando para enfrentar o Corinthians pela frente. Bom dia para você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e uma excelente semana para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. A Macaca voltou com um ponto na bagagem de Limeira. No último sábado, 1-1 com a Inter lá no Limeirão. O técnico Alberto Valentim falou sobre as mudanças que fez no intervalo e que foram fundamentais para que a Ponte pudesse conquistar esse ponto no Campeonato Paulista. Como você ressaltou, a Macaca agora joga contra o Corinthians. Quarta-feira, 7h45 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Sempre bom lembrar, jogo com torcida única. 2 dias depois de estrear no Sul-Americano Sub-20 levando 6-0 da Argentina, o Brasil venceu a Bolívia por 2-1 ontem. Porém, a atuação foi bem abaixo novamente. Gabriel Moscardo e Breno Bidon fizeram os gols do Brasil. O time comandado por Ramon Menezes volta a campo na quinta-feira contra o Equador às 8h30 da noite. E o São Paulo venceu o clássico majestoso contra o Corinthians. O destaque, Gabriel Dudziak. O São Paulo levou a melhor no clássico disputado contra o Corinthians neste domingo no Morumbi pelo Paulistão. O tricolor bateu o alvinegro por 3-1, com 2 gols de Lucas e 1 de Oscar, enquanto Martínez anotou para os visitantes. Amanhã, o Palmeiras enfrenta o Bragantino no Allianz Parque às 7h30 da noite, enquanto o Santos busca a recuperação contra o São Bernardo na quarta-feira. E o alemão Jürgen Klopp, um dos mais importantes técnicos dos últimos anos, chega ao Brasil amanhã para conhecer o Red Bull Bragantino, 2 semanas após ser apresentado oficialmente como chefe global, o CEO de futebol da marca Red Bull. A sua primeira atividade será assistir à noite ao jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Vai ter palmeirense pedindo para ele ficar lá, é brincadeira, hein? E agora o destaque do Guarani, que convenceu e lidera o Grupo B do Campeonato Paulista, Lupi. E com a vitória em cima do Noroeste por 2-0, a noite foi especial para um jogador, João Marcelo, formado na base do Bugre, passou pelo Sub-20, artilheiro da Copinha e ontem fez o primeiro gol como profissional. Celebrou muito, comemorou e claro que ajudou o Guarani a construir essa vitória em cima do Noroeste por 2-0. Próxima rodada, o Guarani viaja até Mirassol para enfrentar o time da casa na quarta-feira às 6h30 da noite, lá no Maião. Cristiano Ronaldo manteve a rotina dos gols. Gostou dessa, Lupe? Rotina dos gols. Sim. Ontem, duelo pela 17ª rodada do Sauditão, ele fechou o placar da vitória por 3-1 do Al Nassr sobre o Al Fateh. Foi o gol... Al Fateh. Foi o gol de número 920 da carreira de CR7. Será? Você sabe quem que é o rival do Al Fateh? Quem? O Al Facê. E agora o destaque do futebol raiz de São Paulo e da região. Fábio Scheibe, bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Resultados dos times da nossa região. Na Série A2, o Capivariano fez 3-1 na Ferroviária, o São José empatou 0-0 com o Primavera,
o Ituano venceu o Juventus por 1-0 e o 15 de Piracicaba, líder da competição, fez 1-0 no Grêmio Prudente. Na Série A3, União São João perdeu em casa para Itapirense por 1-0 e Rio Branco empatou com o Rio Preto 1-1. Na Série A4, o Paulista ganhou do São Caetano 1-0 e o Barbarense perdeu em casa para o Nacional por 2-1. E atenção, hein? Tem bomba. Bomba. Tem barulho de bomba? Fernando, tá demais hoje, né, Lupi? Calma. Hoje eu estou com sono. Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro. A saída foi anunciada há alguns minutos. Diniz encerra, dessa vez oficialmente, a passagem pelo Cruzeiro, que tem Renato Portaluppi como principal alvo para a sequência da temporada. E o Cruzeiro empatou com o Betim, né, no sábado. Uma atuação impressionante, desastrosa de Gabriel Barbosa, debutando com a camisa celeste. E o destaque da opinião com Carlão de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu acho que a gente pode colocar o fim de semana como positivo para as nossas equipes, né? No sábado, depois de um primeiro tempo terrível, talvez o pior da Macaca nesta temporada, um segundo tempo muito bom, se impondo, indo pra frente, fazendo com que a torcida participasse também, né? Incentivasse. E acho que o melhor desempenho da Ponte no segundo tempo até aqui na temporada. Olha como o futebol é maluco. E ontem tivemos uma vitória contundente do Guarani, uma vitória tranquila, uma vitória segura, com marcas importantes, gol mais rápido do Paulistão com o Matheus Regis e principalmente o gol da cria, né? A gente que é de Campinas fica muito feliz quando algum cria, algum jogador da base chegando ao profissional consegue se destacar, e foi assim o João Marcelo marcando o gol. Com muita calma, né, gente? Mas Careca, Luizão, Bruno Mendes, né? Alguns Jonas, alguns exemplos de jogadores que foram criados no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e agora João Marcelo, quem sabe, pode ter aí um destino positivo com a camisa 9 tão gloriosa do Guarani Futebol Clube. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes, convidando você a participar através do nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem também, 991869070, 991869070, e também você tem a opção de participar pelo nosso YouTube. Repetindo aqui então o nosso endereço, @CBN Campinas. Acesse aí youtube.com/CBN Campinas, com imagens ao vivo dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto. O comando de stream é com Samila Dipp. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:11. Trânsito.
Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. 11h14. Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, Lupe, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Imperatriz Leopoldina está carregada, sentido Taquaral, da rua Lions Club até a rua Dom Pedro I, e no sentido Guanabara, próxima à rua Eleutério Rodrigues, e também na chegada à Avenida Brasil. Quem segue pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo reduz a velocidade na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. No sentido oposto, o ouvinte faz um bom caminho. Quem segue ali pela Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido rodovia Dom Pedro. No sentido centro, trânsito fluindo bem. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem boas condições em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN. Agora são 11h15. Sabe aquele imóvel perfeito que parece que só existe na sua cabeça? Descreva cada detalhe no aplicativo do Quinto Andar e busque como você imagina. CBN Esportes Campinas. Onze e 15, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Muitos assuntos palpitantes e relevantes para a gente comentar aqui durante nosso programa. Antes de avançar para falar do clássico majestoso, aliás, dupla vitória do São Paulo contra o Corinthians nesse fim de semana. 1 ano e meio o Corinthians não vence São Paulo, então assim, já dá para assinar aí a cartela de freguês nesse período. Mas Renato Gaúcho é o alvo do Cruzeiro para substituir o Fernando Diniz, Carlão de Freitas. Gosta desse movimento do Cruzeiro? Olha, não gosto a maneira como foi decidida, né, a saída do Diniz. Já era para ter saído no ano passado. É aquela velha situação, né? Os dirigentes, eles precisam ter uma convicção. O trabalho do Diniz para fluir é preciso tempo. É claro que o Cruzeiro investiu muito, as principais estrelas ainda não estão rendendo. Mas é aquela coisa, né? O campeonato estadual não serve. Eu também acho que, infelizmente, no futuro próximo, o campeonato estadual vai acabar. Mas ele derruba treinador, né? Mas fica aí o meu protesto. Eu acho que o trabalho tem condições de fluir. Eu acho que com um pouco mais de tempo o Diniz poderia colocar a filosofia dele em prática. Em nenhum momento ele teve assim o amparo da diretoria, né? Ele já chegou sob pressão no passado no Cruzeiro. A própria atuação do Cruzeiro na final da Sul-Americana foi decepcionante, e isso corroborou ainda mais para a pressão e este início complicado. Mas eu daria um pouco mais de tempo, até porque o trabalho do Diniz, ele requer este tempo para a filosofia dele dar certo. Porém, aí Renato Gaúcho tem histórico no Cruzeiro como jogador, foi bem num curto período que defendeu a camisa celeste. Seria uma atração o Renato, né, saindo desse eixo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Seria uma atração o Renato Gaúcho, até para ele se recuperar também, né? O último período do Renato no comando do Grêmio não foi tão legal. E aí, Fábio Chaib? Fernando Diniz cada vez mais embaixo, hein, Fábio? 4 vitórias em 20 jogos também, hein? Exatamente, o Diniz, que assumiu o Cruzeiro com a expectativa no passado de conseguir se livrar do rebaixamento, conseguiu essa façanha, porém não classificou o time a Libertadores, né? Foi muito mal na final da Sul-Americana e no próprio Brasileirão, por conseguir vaga na Libertadores, também não conseguiu. E o Cruzeiro, que vem totalmente estrelado esse ano, com muitos jogadores, eu acho que o Renato Gaúcho é o cara certo para conseguir comandar e coordenar esses jogadores, né? Mais cascudos, assim, mais midiáticos. Renato Gaúcho já é midiático também, os jogadores que chegaram também. O Cruzeiro tem um bom time, mas precisa arrumar a formação exatamente, né? Precisa ter um conjunto, coisa que o Diniz não conseguiu fazer. Acho que infelizmente passou o tempo do Diniz, mesmo a torcida já está impaciente desde a derrota com o Atlético no meio de semana, já era para ter caído e veio depois desse empate em casa contra o Betim. O Diniz precisa rever um pouquinho a carreira, né? Parar um tempo, repensar os trabalhos, o que ele fez que não tá dando certo, porque... E até cuidar um pouquinho aqui da cachola, né? Porque eu acho que o Fernando Diniz às vezes é muito explosivo ali na beira do campo. Tenso, né? Tenso. Então acho que seria o mais legal. É claro que ele não tá ouvindo aqui, e quem sou eu para dar conselho pro Fernando Diniz? Você é o Lupe. Não, mas eu não tô dando conselho nem para mim ultimamente. Então assim, eu acho que... Mas seria interessante ele
refletir a carreira nos últimos anos. Fernando Diniz é bom treinador, tem ideias boas, mas o futebol brasileiro não compactua com as ideias do Fernando Diniz. Me irrita o seguinte, né? Até o porquê eu defendo um pouco mais de tempo pro Diniz. Cara, é um investimento tão pesado que a diretoria do Cruzeiro fez, sabe? Nós estamos em janeiro, ou então mandasse o Diniz embora realmente no ano passado, né? Para iniciar um trabalho com outro profissional. Agora não, faz toda uma pré-temporada, vai para os Estados Unidos, né? Com a filosofia, com as ideias do Fernando Diniz. E 4 derrotas, tudo bem, acarreta algo do ano passado, que infelizmente a gente tem que entender no futebol brasileiro, essa cultura maluca do resultado, mas faz todo um trabalho de pré-temporada, todo um investimento de pré-temporada para na 4ª rodada do Campeonato Mineiro mandar embora e colocar tudo a perder. Por isso eu daria mais um tempo pro Fernando Diniz, reconhecendo realmente que o momento do Diniz não é bom, houve um processo de desgaste, principalmente em relação à atuação do Cruzeiro contra o Racing, não a derrota. A derrota faz parte, agora o Cruzeiro não jogou, né? O Cruzeiro não foi pra decisão e foi uma vergonha a maneira como o time celeste perdeu. Agora, diante de todo um trabalho, todo um processo, em 2, 3 semanas, menos, né? Em uma semana praticamente se dissolveu. Eu acho que o Diniz... Pois não, Fábio. Não, o Diniz está chegando num lugar perigoso, né? Aquele lugar que as pessoas põem um rótulo no treinador e acaba levando isso para a carreira. Apesar de, às vezes, não faz muito isso, mas ele leva do passado esse rótulo de jogar dessa forma, esse rótulo de sair jogando, de não ter problema em dar chutão, na verdade, de ter problema de dar chutão, ficar saindo jogando por trás da zaga, acaba rotulando o cara e acaba até pesando nos trabalhos que podem vir para frente, apesar dele mudar um pouco esse jeito, né, no Cruzeiro esse ano, né? É isso, 11h21. Vamos agora falar do clássico majestoso. O São Paulo já tinha vencido o Corinthians na Copinha. E ontem no Morumbi, grande atuação de Lucas Moura, Gabriel Dudziak. Após um adiamento de 1 hora por causa das fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde e noite de domingo, São Paulo e Corinthians se enfrentaram no Morumbi pela 4ª rodada do Paulistão. O tricolor começou melhor, mas o alvinegro superou o adversário a partir dos 30 minutos e obrigou o goleiro Rafael a fazer defesas difíceis para manter o 0-0. O segundo tempo foi completamente diferente, com uma enxurrada de gols. Aos 3 minutos, Lucas fez 1-0 para o São Paulo de cabeça. Aos 10, Oscar ampliou, mas Martínez, aos 17, descontou para os corintianos em um chutaço de fora da área. Logo no minuto seguinte, no entanto, Lucas driblou e fez 3-1 tricolor. Daí em diante, o Corinthians se lançou à frente desesperadamente em busca de um segundo gol, mas pouco ameaçou a meta são paulina e acabou derrotado. Perguntado se o bom desempenho no clássico já serve como régua para a temporada, o técnico tricolor Luiz Ubeldia adotou a cautela e lembrou dos desafios impostos pelo calendário. Creo que estamos haciendo una buena preparación, como falei, y al mismo tiempo tenés que competir para ganar. Nos están exigiendo eso, ¿no? Es decir, hay que ganar y tenés que prepararte. Do outro lado, Ramon Dias ressaltou que o Corinthians não perdia há 10 jogos, desde 31 de outubro, quando foi batido pelo Racing. Nos duele mucho la derrota, porque es mucho tiempo que no se pierde. Y cuando no se pierde, el equipo está acostumbrado a ganar, la gente también acostumbrándose a ganar, y realmente nos duele, pero vamos a seguir trabajando. Amanhã o Palmeiras já volta a jogar. Às 7h30 da noite, o Alviverde encara o Bragantino no Allianz Parque. A tendência é de que o técnico Abel Ferreira siga com o rodízio de jogadores empregado no início de ano e, por isso, atletas como Estevão e Maurício devem atuar. Há 3 jogos sem vencer, o Santos se prepara para tentar a recuperação no campeonato na quarta-feira. Na Grande São Paulo, o Peixe vai enfrentar o São Bernardo, que tem a 2ª melhor campanha do torneio. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Diaco, pelas informações. Começando pelo clássico, então, né? O clássico majestoso, uma vitória soberana de São Paulo contra o Corinthians. Com um segundo tempo avassalador de São Paulo, né? Impressionante. Principalmente o segundo tempo, né, Júlio? O primeiro tempo, acho que podemos dividir um início de jogo do São Paulo, depois o Corinthians ameaçou com bola na trave, com chances desperdiçadas.
E aí sim, o segundo tempo, São Paulo voltou mais forte, se impondo, aproveitando os erros defensivos, como o Corinthians errou na saída de bola. Meu Deus do céu, parecia que o time não foi treinado para isso. E o São Paulo se aproveitou e conseguiu aí estabelecer mais uma vitória neste clássico. É impressionante como o São Paulo está se fortalecendo cada vez mais nos jogos no Morumbi, principalmente. O Lucas cresce muito nesse tipo de jogo. O Oscar dá indícios de que vai se encaixar. Ontem fez uma partida importante. O primeiro gol dele, aliás, é curioso, né? O primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Mas um segundo tempo em que o São Paulo jogou e soube aproveitar as falhas defensivas do Corinthians. Por isso construiu aí uma vitória merecida, uma vitória importante que dá confiança para o tricolor protagonizar em 2025, hein? E aí, Fábio Scheib, que momento o São Paulo, hein? Exatamente, São Paulo que não perdeu ainda na temporada, né? Tem um jogo a menos, inclusive no Paulistão, falta fazer o jogo de estreia que acabou não acontecendo contra a Inter de Limeira, mas já tem uma pontuação que pode virar o líder da competição. No seu grupo está tranquilo, deve classificar em primeiro e deve ter a melhor campanha também se assim continuar. Esse quarteto de ataque do São Paulo, né? Chama muita atenção também, essa dupla Oscar e Lucas fazendo muito barulho aí também, jogando muito bem nesse começo de temporada. A gente sabe que é um começo ainda, os times estão se acertando, mas o São Paulo tem tudo para fazer uma grande temporada assim. Eu vejo o São Paulo muito forte. Pelo Corinthians, foi a primeira vez que o Corinthians, o Ramon Dias, usou o time considerado titular, né? O Corinthians até que tentou ameaçar o São Paulo no primeiro tempo, mas parecia um pouco ainda perdido, não tão compactado como foi no ano passado. Então, o Corinthians também não é terra arrasada, mas São Paulo vem firme sim, viu, Julio? O que tá acontecendo com o Palmeiras, hein, Fábio Scheib? O pessoal tá pedindo pro Abel ir embora, cara. O Abel mais uma vez deu aquele indício, né, que acaba sendo rotineiro já com ele, quando as coisas não vão bem, ele acaba falando, então, parece que tá entre aspas, de saco cheio já, né? Esse é o último ano no Palmeiras, que a torcida não pode vaiar e não pode também reger a torcida, né? Falar o que a torcida tem que fazer ou não, apesar de eu achar também que a torcida tem que ter mais paciência. O começo de temporada ele tá usando 2 times, o Palmeiras não fez um bom segundo tempo contra o Novo Horizontino, o primeiro tempo foi até bom, mas é um time totalmente diferente ainda, são duas equipes que ele tá utilizando, mas a forma que ele fala com os jogadores também, a falta de contratações também, estão fazendo a torcida ficar um pouco chateada com a direção e com ele próprio nesse começo de temporada. Rapidamente aqui atendendo os nossos ouvintes pelo WhatsApp, bom dia a todos. Bugrão foi cirúrgico ontem e jogou bom futebol, concordam? Michael manda aqui. Daqui a pouco a gente vai detalhar sobre a atuação do Guarani, mas eu concordo, gostei do futebol apresentado pelo Guarani ontem. Sim, uma vitória que era necessária, né, Júlio? Talvez a primeira vez, assim, o Guarani tendo que se impor no estádio Brinco de Ouro, né? No Botafogo era a primeira partida e a maneira como o jogo se desenvolveu acabou facilitando para o Guarani, mas ontem não, contundente literalmente desde o primeiro minuto de jogo, venceu sem sofrer sustos. Bom dia, Carlão. Preciso me redimir aqui. O desempenho do Elvis no segundo tempo, com uma assistência linda de 3 dedos daquela, pesou mais do que qualquer crítica minha sobre a balança. No campo, o talento pesou mais alto. Comecei uma dieta hoje também, Alexandre, Nova Europa. E o Elvis tá mais magro, hein? Mas não precisa se redimir, 6,5 na balança. Faz parte, não tem. Eu sempre fui um defensor do Elvis, eu acho que o talento realmente ele é imprescindível no futebol. Claro que a parte física também, e o Elvis mais fininho, ele fez jogadas, não foi só a jogada do gol, mas ele fez jogadas que, graças aos quilinhos perdidos, ele conseguiu realizar. Driblando, fazendo até jogada individual. O gol que ele deu assistência, ele ganhou na dividida e na qualidade também. Foi uma grande partida do Elvis e mostra que ele tem condições sim de ser titular da Macaca. Bom dia, galera. O time da Ponte não está ruim, só não emplacou ainda, mas acredito que estamos próximos de soltar esse freio. Grande abraço, Matheus Bueno. Voltou, será? Ô, Matheusão, preocupado com a Ponte, cara? Ô, louco. Meu veloclube é gigante. Pô, acabou com a Macaca e tá preocupado? Não, é um homônimo. Isso é um homônimo. Ô, Júlio, o que pode dar uma alavancada nessa campanha da Ponte é a vitória contra o Corinthians. Caso venha no meio de semana também, vai dar muita moral pro Ponte Preta, né? O Lucas Neri tá falando que a gente tem que ressaltar que a vitória do Velo Clube contra o Santos. Sim, importantíssima. Uma vitória histórica do Velo. Parabéns ao Velo. Quem que manda? Lucas Neri. Irmão do Gustavo Neri.
É uma vitória importante do Velo, que entra para a história, né? O clube retornando à primeira divisão depois de muito tempo. E é importante para o Velo também dar uma guinada, brigar de uma maneira digna pela permanência no Campeonato Paulista. E para o Santos, um sinal amarelo, né? O Santos está no momento de transição, retornando a uma Série A de Campeonato Brasileiro, ainda, né, tentando se adaptar a este novo momento. Tá aí, né, um indício de Neymar chegando ou não, tal, mas não pode, né? Com todo respeito ao Velo, não pode o Santos passar por uma situação dessa dentro do Campeonato Paulista. Já perde um clássico em casa e depois sai pro interior e perde por 2-1, não pode. Pra você ver o tamanho do efeito Neymar, a gente até tava discutindo aqui na semana passada, né? Tivemos o clássico entre São Paulo e Corinthians, 3-1 no domingo, né? Acabou ali por volta das 10 horas, né? Começou 7h30, 8h30, 9h30, 10 horas. E aí no período da noite, um pouquinho mais tarde, o Fabrizio Romano, que é um jornalista europeu e é um cara que tem muitas fontes e tudo que ele fala acontece, afirmou que o Neymar estava voltando para casa, que em breve vai anunciar a rescisão com o Al-Ali, né? O Al-Hilal, como é que chama o time que ele Al-Hilal. Al-Hilal é o Alface, o Alcalina, o Alface. Vai, Lu, porque tem mais mensagem. E aí já era capa do GE, por exemplo. Uma hora pra falar, cara. Você nem via mais nada do clássico, só Neymar. É isso que eu queria falar. Posso ir embora? O problema do Santos é que ele não pode se... É verdade, desculpa. O problema do Santos é que ele não pode usar esse amuleto aí do Neymar para esconder na atuação do time nessas últimas rodadas, né? O Santos tá mal esse começo de temporada. O Neymar vai chegar, vai trazer muita qualidade, mas não pode esconder o que tá acontecendo no campo também, né? O Rogério de Sorocaba tá perguntando aqui, Lupe. Com quantos pontos precisa para não cair para 2? Ano passado o Guarani escapou com quanto? Com 7, né? 8 pontos. Eu acho que 10, de 10 a 12 11 pontos. A gente pensa em 12 porque é praticamente certo que escapa, né? Mas eu acho que 10 a 12 pontos escapa. O Guarani se aproximou bastante desse primeiro objetivo, né? Sim. Porque, o Maurício foi bem pés no chão, até por conta da limitação financeira do Guarani, dos desafios. Primeiro objetivo é ficar na Série A1. Depois, o que vier é lucro. Então o Guarani tá com um bom início de campeonato, encaminhando aí para uma permanência, até para, quem sabe, brigar pela classificação. 11h31, já a gente fala da vitória do Bugre contra o Noroeste e o empate da Ponte contra a Inter. Repórter CBN. Segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. A avaliação positiva do trabalho do presidente Lula caiu de 52% em dezembro para 47% numa pesquisa Quest divulgada hoje. Já a reprovação passou de 47% para 49%. O número de pessoas que não sabem ou não responderam subiu de 2% para 4%. Em entrevista à CBN, o diretor de inteligência da Quest, Guilherme Russo, atribuiu o resultado ao não cumprimento daquilo que Lula prometeu entregar: as notícias negativas sobre a economia e a divulgação de informações falsas sobre o Pix. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e produzido entre os dias 23 e 26 de janeiro. Foram entrevistados 4.500 eleitores de todo o país. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. A projeção de crescimento da economia brasileira para este ano subiu pela segunda vez seguida, ao passar de 2,04% para 2,06%. A informação consta no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Já para 2026, a estimativa de alta do PIB caiu de 1,77% para 1,72%. Já são 2 recuos consecutivos. A startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek está mexendo com as ações globais de tecnologia e levantando questões
sobre o domínio dos Estados Unidos no setor. A movimentação cresceu no fim de semana por causa do mais recente modelo da empresa da China, considerado economicamente viável e capaz de operar em chips menos avançados. Com isso, os papéis da Nvidia caíram 10% no pré-mercado de hoje. A companhia liderou a onda global das ações de inteligência artificial com chips vistos como essenciais. Os índices relacionados à tecnologia recuam nos Estados Unidos e na Europa. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta para passar régua aqui nas mensagens do nosso WhatsApp. Grande Gabriel Dantas, torcedor da Lusa lá em Guarulhos, está dizendo que o Elvis mostrou que ainda tem qualidade para ser jogador de Série A, que ele é fã do Elvis porque não se esconde do jogo nem quando está acima do peso. E sobre a Lusa, que o São Paulo tenha piedade. Próxima rodada tem Portuguesa e São Paulo, né? Falando em Lusa, hein? 2 lances pitorescos na vitória do Mirassol sobre a Portuguesa e 2 gols que... Você viu esses lances, Julio? Não vi. O que eu vi, o pouco que eu vi da Luz, eu gostei do Cristiano lá. Acho que teve o lance do Muralha. Não, mas antes o gol da Portuguesa. Não, sim, mas o gol contra? Calma. Não, eu vou no Muralha primeiro, aí depois o Fábio. Cara, o Muralha não se ajuda, né? Pelo amor de Deus, velho. Já teve, ano passado, eu fui querer defendê-lo aqui naquele gol antes do jogo, né? Guarani e Mirassol. Aí ele deu aquela pataquada no chute do João Vitor. Aí subiu, legal, parabéns a ele, cara, gente boa, mas, pô, ontem ele pediu, né? Tá louco, pelo amor de Deus, como não pode ver um frango que vai lá pegar, Deus me livre. Mas o gol do Mirassol também chama atenção, chute de fora da área do zagueiro da Portuguesa contra o próprio gol. Eu não vi. Vou te mandar aí. Tava acompanhando outra coisa. Mas foi feio, então. Foi lá, dá um exemplo aí. Júnior Baiano? Não, o cara lançou, daí o atacante estava disputando a bola com o zagueiro na meia-lua, antes da meia-lua, inclusive, o jogador da Portuguesa veio, chutou, a bola foi no cantinho do goleiro do Rafael Santos, que não conseguiu pegar, um belo gol, só que contra. Ô, Fabião, o Rodrigo Pupo aqui de Campinas, ele tá discorrendo sobre um tema que é importante a gente falar também, a gente não gosta, mas foi bem lembrado. Uma pergunta, já que para variar, houve confronto de torcidas antes do clássico ontem entre Corinthians e São Paulo, isso é verdade, na hora do almoço, né? Torcedores organizados das duas principais torcidas aí de São Paulo e Corinthians se encontraram em São Paulo. Aí ele pergunta, não seria mais coerente o governo estadual revogar o decreto de torcida única? Porque o problema das brigas não foi resolvido. Sim, mas acho que sim, não. Acho que é um argumento, mas também é um argumento para manter o Ministério Público com essa sugestão, recomendação de deixar com torcida única, porque ele vai alegar, olha, os confrontos, eles continuam, então pelo menos estamos tirando os confrontos dos estádios. Aí vai ter quem alega que é melhor jogar os torcedores para dentro do estádio, porque ali é onde a polícia consegue monitorar. Então, existem argumentos para os dois lados, e a gente lamenta, porque tudo isso nos afasta cada vez mais, Fábio, de voltar a ter duas torcidas nos estádios. Tô com você, só pior, né? Apesar de não ter sido no estádio, acaba sendo até horas antes do clássico, acaba piorando a situação diante desse cenário de violência que tem, mesmo longe dos estádios. O Ministério Público se sente seguro para falar que no estádio não vai ter torcida, para não ter a possibilidade de acontecer o que aconteceu tão longe do estádio. Eu acho que só piora a situação. Triste demais. Vamos lá, informações de Guarani Ponte. Ordem cronológica, a Ponte jogou no sábado, empatou com a Inter de Limeira, com o primeiro tempo ruim, segundo tempo bom. E o segundo tempo foi bom, Júlio, porque o técnico Alberto Valentim precisou mexer na equipe, tirou alguns atletas que estavam cansados, outros que não estavam rendendo
durante os primeiros 45 minutos e com as mudanças, a entrada, por exemplo, do Pacheco na vaga do Maguinho, do Everton Brito, que também entrou muito bem, do Elvis e do Darley, que substituiu o Jean Dias, a Ponte conseguiu ter um desempenho um pouco mais convincente. A Inter saiu na frente com o gol do Albano, aliás, ganhou um presentaço do Arthur, um arremesso lateral cobrado de forma equivocada. O sistema defensivo da Ponte não conseguiu ficar com a bola e o Albano, num belo chute de perna esquerda, abriu o placar para a Inter. E no segundo tempo, o Elvis, num belo cruzamento de 3 dedos, de trivela, cada um fala de um jeito, pois na cabeça do Everton Brito, que empatou o jogo. A Ponte poderia ter vencido, porque o Everton Brito teve uma outra chance que o zagueiro da equipe da Inter afastou. Porém, a Inter também teve boas chances e o goleiro Diogo Silva acabou salvando a macaca. Depois da partida, Alberto Valentim, o treinador, explicou as 4 mudanças que fez no intervalo e que deram uma cara nova para a Ponte Preta. Não, 2 foram para deixar o time mais agressivo, Elvis e Darley. A gente precisava disso, como eu falei na primeira resposta aqui, a gente precisava ser mais agressivo, precisava qualificar um pouco esse jogo também no último terço do ataque nosso. O Maguinho estava muito cansado, né? Nós tivemos que tirá-lo e ali eu estou muito tranquilo porque sai um, entra outro com quantidade e qualidade. O Pacheco entrou muito bem no jogo e quase voltando o Jean também com dores, nós não tivemos como voltá-lo ali. E é um outro jogador também, que eu já até citei o nome dele, eu acho, em outras oportunidades, que é o Everton Brito, que treina muito forte, também já entrou ali e foi feliz no gol, só está colhendo o que ele faz nos treinos, então uma oportunidade boa. A ideia era de fazer 2, sinceramente, para depois no decorrer, com esse cansaço, com esse acúmulo já de jogos e treinos, com pouco tempo para recuperar, nós fazemos as outras 3, mas já tivemos ali que fazer e surtiu efeito, porque, repito para vocês, que não é uma fase feita, quem termina o jogo é importantíssimo quanto aqueles que iniciam. O autor do gol da Ponte Preta, o Everton Brito, que aliás colocou em ação aquela tal lei do ex. Ele jogou o Campeonato Paulista ano passado pela Inter. No microfone da CBN lá no Limeirão, também falou sobre a conversa no vestiário para mudar a postura da macaca e entrar novamente no jogo. Então, ali no intervalo a gente acertou pra poder pisar na área, né? Pisar na área, concluir em gol. É o que tava faltando pra gente, né? Às vezes a bola passava ali e não tava conseguindo concluir em gol, né? E graças a Deus eu tava no momento certo ali, atrás da defesa deles e concluí bem. A gente trabalha firme, como todo grupo, né? Trabalha bem durante a semana para poder entrar nos jogos e, se precisar, mudar o jogo, né? E foi o que aconteceu hoje. Metade do bicho é do Elvis ou não? Também. Pode ser. Nós divide ali. Vai ter que dar metade do bicho pro Elvis, porque o passe do Elvis foi espetacular. Ponte joga contra a equipe do Corinthians. O Timão vem a Campinas para enfrentar a Ponte na quarta-feira, 7h45 da noite. Torcedor do Corinthians, eu já vou começar a dar o recado a partir de hoje. Não vá ao estádio, tá? É torcida única, apenas torcedores da Ponte. Nem tente comprar o ingresso para assistir o jogo escondido, não vai dar certo. Ouça na CBN, ou se você quiser, em outra emissora, na televisão. Ou aqui na CBN é legal, fica aqui com a gente, tem Carlão de Freitas animado que só. Então não vá ao estádio, torcida única. E não venha colocar a culpa na Ponte ou em nós da imprensa. Determinação do Ministério Público. Tá bom? Quarta-feira, 7h45 da noite, duelo de alvinegros no Majestoso. Júlio. O segundo tempo, ele foi diferente e dá um recado também para Alberto Valentim, né, Carlão? De repente, essa estratégia inicial já tá ficando batida. Acho que ele começa a ter essa necessidade de mexer na estrutura do time também. Foi o que eu disse até no final do jogo, do Alberto rever alguns conceitos. A gente sabe que a filosofia da Ponte Preta, né, deste departamento de futebol, amparado até pelo presidente Marco Antônio Berlim, o pessoal gosta de um futebol mais reativo, um futebol com uma defesa bem congestionada, né? Mas eu acho que o jogo contra a Portuguesa e principalmente o primeiro tempo lá em Limeira, eu acho que estas 2 atuações mostraram que chegou a hora da Ponte mudar, oxigenar,
né, colocar um pouco mais de qualidade nesse time. É muito volante, é muito jogador defensivo, já tem 3 zagueiros, já tem essa volantaiada e outra, os volantes não estão ajudando, né? Dudu muito mal, Dudu que chegou aí, né, credenciado por boas atuações nos clubes que passou, mas muito mal, muito fora de sintonia. E o segundo tempo não, a Ponte se abriu, veio com o Elvis mais fininho, ditou o ritmo. Everton Brito jogou bem, não só pelo gol, mas jogou bem. Eu acho também que chegou a hora de colocar o Darley, né? Até pela característica de jogo. Não adianta você ter um time que joga por baixo, mas um time que não tem ainda a qualidade. Jogar por baixo é quando você tem um Santos de 2002, né? Você tem um Flamengo, aí você consegue jogar por baixo. Agora, quando você não tem essa qualidade, quando o time ainda precisa, né, de mais entrosamento, põe um grandalhão lá que pelo menos ele vai brigar. Eu acho que faltou o Darley por mais tempo contra a Portuguesa. E lá em Limeira ele foi bem, desperdiçou oportunidades, poderia ter feito gols, mas foi bem. É claro que no segundo tempo também a Ponte quase que perde o jogo, né? A Inter teve 2, 3 oportunidades que o goleiro Diogo Silva salvou. Agora, o time com a bola nos pés mostrou que tem condições de brigar. Tem o Corinthians agora, o Corinthians deve vir bravo aí, depois do que aconteceu ontem no Morumbi. É um jogo até que a gente pode tirar um pouco, né, porque a diferença entre as duas equipes é muito grande, mas acho que para a sequência do Campeonato Paulista o Alberto pode pensar aí ou repensar esta escalação, colocar um time mais solto, porque o que se viu no primeiro tempo em Limeira, primeiro foi uma vergonha pela apatia, pela falta de comprometimento, né? E depois, com a mudança praticamente da metade da equipe no intervalo, a coisa fluiu, deu certo e a Ponte poderia ter voltado de Limeira com um resultado melhor. E agora uma pressão grande também, né, Fábio, para que o Elvis tenha mais tempo de jogo, né? Porque o Elvis mais magro deu uma dinâmica diferente para esse meio-campo da Ponte. Eu acho que é uma tendência aí, cedo ou tarde, o Elvis voltar à titularidade na Ponte. Ele tem cancha para isso, né? Também tem estofo para isso. O Elvis tá muito tempo na Ponte Preta, joga muita bola também. Era o principal jogador no ano passado. Esse ano foi um pouco modificada a forma que o Valentim vê ele, preferindo entrar com ele na segunda etapa, mas agora, diante dessa atuação, dando um gol de bandeja pro Everton Brito também e fazendo uma boa atuação, mudando a cara da Ponte Preta na segunda etapa, creio que o Elvis vai ter mais espaço, sim, porque já conta com o apoio da torcida também. Aquela cobrança própria da torcida pedindo pelo jogador pode até fazer o Valentim pagar por isso. Então acho que vai preferir começar com o Elvis e mudar um pouco essa cara da Ponte Preta, que tá empatando bastante, né? Tá empatando bastante, né? São 3 empates consecutivos. Mas até a gente falava, acho que o mesmo vale pra Ponte, sobre o primeiro objetivo do Guarani ser alcançar ali os 10, 12 pontos pra ficar tranquilo. Eu acho que isso se encaixa também na realidade da Ponte. E eu digo isso porque os dois vêm de um rebaixamento em Série B e os dois com desafios de montagem de elenco também. O que me pega, Júlio, eu acho que com 6 pontos a esta altura, a possibilidade de permanência ela é boa. Agora, aí a gente vai entrar naquele assunto do início da temporada, quando a tabela do Campeonato Paulista foi divulgada, né? Acontece que a tabela da Ponte ela é cruel, cara. Sim, muito difícil. Ela é muito difícil. Então ela pega o Corinthians aqui. O Corinthians, depois de ontem, deve vir com uma formação muito próxima do ideal com relação aos titulares. Ou seja, tendência de que o Corinthians conquiste a vitória, né? Tendência, gente. A Ponte pode ganhar o jogo, não é proibido vencer o Corinthians, mas o Corinthians, tecnicamente, é superior. Aí depois ela sai lá para Diadema contra o Água Santa, um jogo já de confronto direto, né? Se levarmos em conta os objetivos, as duas equipes com objetivos parecidos dentro da competição. E aí depois ela faz 2 fora, né? Ela pega o Corinthians em casa, depois Água Santa e Noroeste, para depois ter o derby. Então por isso que é uma tabela complicada. De repente, eu não digo nem o empate em Limeira, mas o empate contra a Portuguesa tá atrapalhando um pouquinho a Ponte Preta de respirar um pouco mais aliviada aí com relação à permanência no Campeonato Paulista. Mas de qualquer maneira, na 4ª rodada, né? Estamos com 6 pontos, é uma pontuação interessante para permanência. Lembrando que no momento a Portuguesa e o Botafogo têm 2 pontos ganhos, estariam sendo rebaixados nesse momento. A diferença da Ponte para esses 2 times é 4 pontos, né? É isso. 11h48, da volta do CBN Esportes, a gente fala do Guarani.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar que durante a semana nós vamos ter as quartas de final da Copa Brasil de vôlei. O Suzano vai ser o adversário do Vôlei Renata. A partida acontece quinta-feira, no dia 30, no ginásio do Taquaral. Jogo único. Quem vencer avança para a semi e a final elas serão disputadas em São José, em Santa Catarina, em datas a serem divulgadas pela Confederação Brasileira de Vôlei. Quartas de final, dia 30, ginásio do Taquaral, Vôlei Renata e Suzano, com transmissão aqui da CBN Campinas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. (11h51) Informações do Guarani, que venceu e convenceu num jogo maluco até, né? Porque teve o gol mais rápido do Campeonato Paulista, teve primeiro gol de promessa da base, teve expulsão que não foi expulsão, tentativa de lambreta e possível confusão, graças a Deus não aconteceu nada. Quando falaram da tentativa da lambreta, eu tava vendo o lance, mas eu tava escrevendo também, eu não vi na hora a tentativa, né? Na minha cabeça, a bola tinha pelo menos subido, né? Um pouco. Mas o Matheus Regis furou a lambreta, pô. Não. Que fumaça, hein? Vai, Antônio Lopes. Ele acertou 6% da lambreta. Nossa, mas... Que foi só o movimento do corpo. Ele esqueceu a bola e perdeu a bola pro companheiro. Só que isso, cara, isso no futebol... Nossa... O Maurício Souza, eu não coloquei esse trecho da entrevista, ele acha que é uma situação ok, mas naquela situação de jogo, 2-0, 49 do segundo tempo, não precisa, vamos deixar quieto, sabe? Era um recurso, mas o time adversário, cabeça quente, enfim, sei lá. Mas eu acho engraçado, só te cortando, já né? Cortou? Já cortei. Quando é do seu lado, né? Aí é ok, né? Quando é contra, um desrespeito, não sei o quê. O brasileiro é um eterno clubista, não tem jeito. E vida que segue feliz, né? Já diria o professor Por favor, Antônio Lopes. Bom, vamos falar então da vitória. E sabe o que foi mais engraçado? Porque quando começou o jogo, o Noroeste teve um escanteio com 20 segundos. Só que o que aconteceu? Contra-ataque do Guarani. Com 40 segundos, o Guarani abriu o placar com o Matheus Regis. Depois... até controlou a partida os últimos 15 minutos do primeiro tempo.
O Guarani sofreu uma pressão forte da equipe do Noroeste, só que na segunda etapa apareceu ele, João Marcelo, artilheiro da Copinha, marcou pela primeira vez como jogador profissional. Eu até brinquei com ele, falei, João Marcelo, o ato deu contra, hein? Porque o jogador do Noroeste, ele resvala na bola, e aí ela vai pro gol. Aí ele falou, você tá brincando? Eu falei, não, deu pra você mesmo, porque ele ia ficar triste, coitado, ele ia ficar triste. Mas João Marcelo, o gol foi dado para ele na súmula. O técnico Maurício Souza, depois da partida, fez uma análise do comportamento do Guarani durante os 90 minutos ou até mais contra o Noroeste na vitória por 2-0. Eu acho que a gente fez uma partida muito segura. A gente teve tempo para estudar bastante a equipe do Noroeste e é uma equipe muito qualificada na hora de atacar. Que coloca vários jogadores em cima da nossa última linha, vários jogadores flutuando entre as linhas e a gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade para encaixar no primeiro momento, mas depois a gente acertou e assim, criamos várias oportunidades de primeiro gol, de bolas de contra-ataque, fim de construção. Então eu gostei muito da partida. E também depois da partida, João Marcelo falou da emoção em marcar o primeiro gol como profissional. Cara, é inexplicável hoje. Foi um dia maravilhoso para mim, graças a Deus, poder estar fazendo meu primeiro gol no profissional. Vivi um momento, como você falou, muito importante na Copinha, fiz 5 gols, graças a Deus, e poder estar marcando no profissional não tem explicação, cara, é incrível. Realmente fica muito marcado, isso aí vai ficar marcado no coração pro resto da minha vida. Meu primeiro gol no profissional aqui no Guarani, no Brinco de Ouro, vai ficar marcado para mim. E só agradecer a Deus também, cara. Deus vem me abençoando aí na minha vida, graças a Deus. Pude estar fazendo um bom trabalho hoje, a torcida também apoiando. Agradecer a torcida do Guarani também. E vamos para cima agora. Mais gols e vitória agora. É isso, agora para frente é só vitória, se Deus quiser. E poder estar ajudando com gol, poder estar ajudando, dando o meu máximo dentro de campo. Precisar correr, marcar, a gente vai correr, marcar. Precisar de fazer gol, a gente vai fazer. E é isso, pra cima agora. João Marcelo, só um detalhe da coletiva do Maurício Souza. Ele disse que ainda não tem nem 40% do time que ele considera ideal, o time titular, por conta de problemas físicos, né? E esse início de pré-temporada, de temporada no caso. Ontem o Caio Melo, né, não foi utilizado por conta desse problema, ele mexeu ali no meio-campo. Então é um Guarani ainda com algumas dúvidas para a gente já começar a projetar para o jogo contra o Mirassol na quarta-feira, 6h30 da tarde, lá no Maião. Carlão de Freitas, vitória do Guarani, e o ataque do Guarani vai criando seus protagonistas, né? Matheus Regis e João Marcelo. Eu já esperava, assim, porque ele é bom jogador, né? Passou por um momento difícil na Ponte, até o extracampo, né? Alguns problemas pessoais. Acho que agora com a cabecinha no lugar, ele tem tudo aí pra protagonizar, como protagonizou ontem, né? Foi um bom reforço, né? E ele, acho que o jogador tem intenção de se recuperar, já demonstrou isso nos primeiros jogos com a camisa do Guarani. Ontem foi importantíssimo, né? Fundamental, decisivo na vitória do Guarani. Eu acho que é um cara que pode reger o Guarani daqui para frente no Campeonato Paulista. E o João Marcelo é sensacional, né? O Guarani, é claro que ainda está desabrochando, ainda é um garoto, é prematuro a gente até fazer comparações, mas quando se fala da 9 do Guarani, é impossível não comparar. Não estou falando comparar tecnicamente, tá, gente? Porque o Guarani revelou muitos ETs, né? Quando eu falo ET, é cara fora muito acima da média, como o Careca, como o Evair, né? Mas o João Marcelo é mais um aí que pode entrar nesta galeria de grandes craques que já vestiram essa camisa 9 ainda, né? Mas Bruno Mendes, um cara que muita identificação com o Guarani, que mais aí? Fora esses, Luizão, que fez o primeiro gol com um derby, 17 anos, mas a gente percebe o João Marcelo com muita personalidade, né? Pezinho no chão e personalidade, então são requisitos importantes aí para ele trilhar uma carreira de sucesso. Contra o São Paulo teve poucas oportunidades, mas já demonstrou personalidade, brigando, encarando os zagueiros do São Paulo, zagueiros renomados, né? E ontem foi à rede e mostra que vai ser um reforço importante para o Guarani na sequência do Campeonato Paulista. Vitória contundente, vitória segura, com poucos riscos. Isso mostra que o Guarani tende a não correr tantos problemas com relação ao rebaixamento. Só uma situação do João Marcelo, contrato dele até janeiro de 26. Acredito que nos corredores do Estádio Brinco de Ouro da Princesa já existe uma negociação, uma conversa para renovar esse vínculo.
E não pode deixar muito para depois, porque julho, né? Julho ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, segundo o que afirma a Lei Pelé, sem onerar o Guarani, ou seja, sem trazer receita para o Guarani em caso de uma venda futura. Muito bem, vitória importante do Guarani. O time lidera, né, Fábio? O grupo B, 3 pontos de vantagem para o Santos. E começa a pensar, por que não, né? De repente, em uma classificação. Para o Guarani seria bem legal e pelo menos para mim, seria bem surpreendente também. O Guarani que tem agora uma semana na prova de fogo, né? Pega o Mirassol fora de casa, um time de Série A, depois recebe o Palmeiras no domingo. O Guarani que está na liderança, conseguiu ficar mais uma rodada na liderança, agora encarando esses 2 desafios. Ontem um ataque muito veloz, né? Com o Matheus Regis, o próprio João Marcelo, o João Victor também. O Guarani está se encaixando aí, mas os resultados estão aparecendo e é muito bom, dá muito mais confiança pro elenco e pro próprio torcedor também do Guarani. O Maicon tá perguntando se foi o gol mais rápido do Paulistão. Sim, 49 segundos, superou o do Luciano, contra o próprio Guarani na quinta-feira. O Luciano marcou com 2,50 alguma coisa, e agora o Matheus Regis foi o gol mais rápido. E, cara, curioso, porque assim, o Noroeste demorou muito para bater o escanteio. A primeira posse de bola foi do Noroeste, conseguiram o escanteio. Eles demoraram uns 20 segundos para bater o escanteio. Mas essa nova dinâmica do futebol, né? Essa saída de bola, que agora você não pode sair até jogar para trás e tal. Mas a blitz que o Noroeste impõe foi muito interessante, né? Até na conquista do escanteio. E aí o Cicinho acabou falhando ali e tal. Só que foi todo mundo, né? Foi todo mundo. E o Guarani muito bem posicionado, né? Para dar o bote, deu bote com eficiência. Às vezes a gente tem que estar bem posicionado para dar o bote, né, Lupe? E você vê como é que a vida é uma roda gigante. O Guarani sofreu o gol mais rápido atentando o Paulistão e agora foi lá e marcou. Então é isso. Não desista. Futebol. Tchau. 4 horas sem arena. Amanhã estamos de volta. Boa semana a todos.